Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor Dudu? Glória a Deus. Boa noite, Lagoinha. A paz do Senhor. Quantos aqui estão contentes essa noite para celebrar o nome do Senhor? Amém? Glória a Deus. Eu quero conversar com você e pedir para você abrir sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 17, do verso 50. Quem aqui conhece a história de Davi? Amém? Quantos aqui? Glória a Deus. Quero falar um pouquinho sobre esse homem essa noite. E no verso 50 vai falar assim: desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim os filisteus se deram conta de que havia acontecido e confirmaram que a morte de seu grande guerreiro, e fugiram em disparada. Amém? Quantos aqui conhecem a história de Davi vão saber que Davi derrotou o grande gigante Golias? Davi, o menor da sua casa, o mais novo da sua casa, um certo dia sai da sua casa para poder ver como seus irmãos estavam. E quando ele chega lá naquele local, ele se depara com um gigante. E o que mais me chama a atenção, que esse gigante ficou durante 40 dias desafiando o exército de Deus. Porém, o mais novo da sua casa, o despreparado, o que não possuía arma, o que não tinha habilidade nenhuma militar, se prontificou a guerrear e a honrar o exército do Deus de Israel. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Só que quando a palavra começa falando que desse modo Davi derrotou Golias, eu quero te chamar um pouquinho antes, lá no capítulo 16. E eu quero que você vá comigo no verso 11. Existem feitos que homem na história passada durante a Bíblia descreve que não é impossível de nós vivermos. Eu quero trazer na sua memória, eu quero trazer no íntimo do teu coração que não falta nada para você conquistar muito mais além do que esses heróis na fé já conquistaram. Amém? E o tema que eu quero trazer essa noite para essa mensagem é que você não pode limitar a promessa e a unção de Deus sobre a sua vida. Amém? Você pode repetir comigo? Eu não vou limitar a promessa e a unção sobre a minha vida. Porque foi exatamente isso, com essa mesma mentalidade, que Davi começa a romper os seus desafios. Quando no verso 11 do capítulo 16, Deus levanta Samuel, um profeta e sacerdote, e manda até ir à casa de Jessé. Eu acho lindo isso, porque quando Samuel chega na casa de Jessé, ele vai se deparar com os outros irmãos de Davi. E quando ele depara com os outros irmãos de Davi, eles eram fortes. E Samuel, ele começa a enxergar ali os possíveis reis de Israel. Só que, porém, Deus fala com ele: ei, Samuel, não se engane. Você vê como o homem vê, mas eu vejo o Corá. Você pode repetir: Deus vê o nosso Corá? E desse modo, ele instrui Samuel,
E o que acontece é exatamente isso. No verso 11 vai falar assim: então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tem? Ao que Jessé lhe respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos à mesa para comer enquanto ele não estiver presente. Eu quero ler até aqui, mas se possível, deixe a sua Bíblia aberta. Presta bem atenção. Deus, Ele trabalha de uma forma extraordinária. E eu quero deixar bem claro para você, que assim como Deus foi com Davi, orientou a Samuel, que ele chegasse lá e falasse diretamente com Davi, que era Davi que ele teria que ungir. Da mesma forma, Deus também fez com você, amém? Da mesma forma, Deus também fez com você. O que nós estamos fazendo aqui é a mesma coisa que Samuel está descrevendo aqui. Porque hoje nós estamos assentados para poder nos alimentarmos da palavra de Deus. Que o próprio Cristo falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu quero falar para você, Davi não tem nada que você não tenha, porque se você está aqui essa noite, é porque Deus usou alguém como a gente, para ir até você, e te trazer assentado da mesa dele, amém? Você pode glorificar o Senhor por isso, meu irmão. Assim como Deus foi com Davi, Deus também é com você. Você não está aqui por acaso. Você não é só mais um na Igreja Batista da Lagoinha. Eu quero de antemão te adiantar que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma unção sobre a sua vida, e é específica com você. Que enquanto você não se assentar à mesa, o Senhor está te esperando. Você começa a entender, meu irmão, que tudo aquilo que os heróis romperam na fé, você também está habilitado para poder vencer. Você também está habilitado para poder ir adiante. E no verso de 12 vai falar assim, ó: Jessé mandou chamá-lo. E quando Samuel olha para ele, vai falar: e era ruivo, de belos olhos, saudável, admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te, unge ele, é ele. E no verso 13 vai falar assim: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-lhe na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Davi e Samuel retornaram para Ramá. Meu irmão, eu quero só afirmar aquilo que já foi liberado, aquilo que você sabe, mas há muitas das vezes ainda pode estar guardado no seu íntimo e você não trouxe isso à tona. Porque quando você chegou aqui um dia, quando você chegou aqui e levantou a sua mão, aceitando o senhorio do Senhor, o Espírito Santo de Deus se apossou da sua vida. E Ele tem dirigido a sua vida, e há uma promessa sobre a vida, e há um chamado. Assim, da mesma maneira como o Senhor foi com Davi, Ele também é contigo, e não há nada que te possa parar. A grande diferença é que quando Davi recebe essa palavra, ele toma posse dele. Porém, quando nós lemos no capítulo 16, que Davi chega para enfrentar um gigante, e nós olhamos no verso do capítulo 16, parece que de um capítulo para o outro, de repente tudo aconteceu. Mas eu quero te falar, antes mesmo de Davi ser ungido, Israel já estava sendo preparada para poder ser governada por Davi. Porém, o nosso Deus, que formou um mundo em 7 dias, Ele é autossuficiente para fazer Israel somente com uma palavra. Porém, o processo que Deus te chamou para fazer, assim como Davi, Ele está te construindo de processo em processo, embora pareça que as coisas aconteçam diferente, mas não acontece. O Espírito do Senhor se apossou de Davi, assim como Ele também se apossou de nós, assim como o Senhor tomou a vida de Davi e entregou
sobre todo o seu senhorio, assim também nós fazemos. E não há nada de diferente que o Senhor faça no passado, que Ele não faça hoje em dia, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Então não há nada que possa limitar o nosso Deus. O único agente que pode limitar o que Deus tem para fazer na nossa vida são nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos traumas, as nossas ansiedades, aquilo que o inimigo tenta colocar na nossa vida, porque há uma palavra liberada sobre a sua vida, Lagoinha, e essa palavra é que você é mais que vencedor. Você pode repetir comigo: eu sou mais que vencedor. Isso que você foi chamado para ser, meu irmão. Foi isso que Davi tomou posse sobre a vida dele. É sobre essa palavra que Davi começa a caminhar. Embora, como eu falei, que no capítulo 16 ele é ungido, no 17 ele já aparece derrotando um gigante. Deus passou Davi por alguns processos até chegar ao Golias. E eu quero que você acompanhe comigo esse desfecho. A história de Davi, ela vai nos trazer várias mensagens para edificar. E nós poderíamos passar aqui a noite toda e encontraríamos muita sabedoria e agir de Deus. Porém, eu quero te trazer aqui nessa noite algumas coisas que tentaram parar Davi, mas Davi não deu ouvido àquilo que podia parar ele. Davi continuou caminhando para o seu alvo, para o seu propósito, sabendo que o tinha sido derramado sobre a vida dele era uma unção que o protegia, o que guardava, o que dava sobre ele a autoridade, assim como os nossos dias atuais. E no capítulo 17 vai falar assim, no verso 23. Quando Davi chega para poder levar aquilo que o teu pai tinha pedido até os seus irmãos, ele vai chegar lá, nesse arraial onde o exército estava totalmente montado. Ele vai chegar lá e vai encontrar um gigante que durante 40 dias desafiava o exército do Deus vivo. Durante 40 dias, um exército inteiro se tremeu de medo e não tomou atitude nenhuma. Porém, aquele menino que foi fazer um mandado para o pai dele, decide enfrentar um gigante de 2,90 metros, cuja ponta da sua lança pesava 7 quilos. Coisa que algo que nenhum dos soldados até então tinha se manifestado para poder fazer. E eu acho lindo que quando Davi chega ali, e no verso 23 em diante vai começar a falar, que ele chega ali e escuta Golias desafiando o exército de Deus. E a palavra de Deus fala que ele fazia isso na parte da manhã e na parte da tarde. E quando ele escuta isso, ele começa a perguntar: quem é esse filisteu incircunciso que desafia o exército de Deus vivo? O que dará o rei de recompensa para quem tirar as ofensas que esse filisteu tem lançado contra o teu exército? E a primeira coisa que eu vejo ali, a atitude de Davi, é honrar aquilo que Deus colocou sobre a cabeça dele, é honrar o chamado que Deus deu, que é para glorificar o nome do Senhor. No verso 23 vai falar assim, no verso 26, me perdoa. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu, desagravar as ofensas contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivos? E os homens lhe responderam o que antes havia comentado, lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Mas quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando,
com os soldados, ficou irritado e indagou: por que afinal descestes até aqui? E com quem deixastes a poucas ovelhas no deserto? Bem conheço o teu coração, viestes para assistir a batalha. Só que bem conheço o teu coração, insolência, e a sua malícia do coração. Viestes para assistir a batalha? E aqui começa a primeira batalha que Davi começou a enfrentar até chegar ao Golias. Porque aonde um exército inteiro não tinha se levantado para desafiar, ele, porém, quando se levanta, a primeira palavra contrária vem do seu irmão. E o seu irmão vai usar uma palavra chamada insolente contra Davi. Vai falar que o coração de Davi é insolente. Só que Davi sabia quem ele era no Senhor. Davi sabia que ele era um escolhido do Senhor. Davi sabia que tinha unção sobre a sua cabeça. Porém, para quem tem a palavra do Senhor e guarda no seu coração, não é uma palavra contrária que vai fazer você parar. Batista da Lagoinha, o propósito que você tem no coração, a unção que Deus derramou sobre a sua cabeça, não vai ser a voz do teu inimigo que vai conseguir te parar, porque há a palavra, e quando você toma posse, nada pode te parar. E Davi vai falar assim: será que eu não tenho nem direito de poder falar, meu irmão? E o seu próprio irmão tentou parar ele. Porém, Davi não desistiu. Saiu da presença do teu irmão e começou a procurar outras pessoas e começou a indagar, até que ele ganha voz. E alguns soldados chegam até Saul e falam sobre o que Davi queria fazer. Naquele mesmo momento, Saul pede para trazer Davi até ele. Batista da Lagoinha, a palavra que sai da sua boca, os céus começam a se mover em teu favor. Você não entendeu? A palavra que sai da sua boca, no mundo espiritual, ele já começa a mover ao seu favor, aonde você tem que chegar, aonde o seu coração está proposto chegar. E quando essa palavra chega até Saul, Saul manda chamar Davi. E quando Davi chega lá, Davi começa a dialogar com Saul. E quando ele chega lá no verso 32, vai falar assim: então Davi disse a Saul, que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para poder lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi recebeu a sua primeira palavra contrária. Davi parou? Irmão, Davi recebeu a sua primeira palavra contrária, assim como o Batista da Lagoinha também tem recebido palavra contrária. Vocês pararam? Glória a Deus. Não, só que quando ele chega para o favorecido do milagre, ele também tem uma palavra contrária para Davi. Quando ele chega para poder resolver o problema, o que eles olham, Saul vai descrever ele como uma criança, que ele era muito novo, não tinha experiência, que aquele desafio que ele estava procurando era grande demais para ele, que ele não era capaz. Só que Davi não se deixa se abater por isso. Davi tinha convicção do que ele carregava. Davi tinha convicção para que ele tinha sido chamado. Davi sabia quem ia que dar a vitória a ele não era pela sua própria mão. Davi não vai deixar que o Saul venha desanimar,
Assim como 1 Pedro vai falar que o inimigo está ao nosso derredor, bramando quem possa tragar. Davi não dá ouvidos para poder parar aquilo que Deus tinha gerado no coração dele, porque ele sabia, assim como a nossa igreja sabe, que nada pode parar o servo do Senhor. Amém. Mas quando Saul chega para ele e fala que ele não poderia, Davi se levanta com autoridade. Davi se levanta com intrepidez. Davi se levanta com um espírito de ousadia. E aqui, Davi vai começar a falar sobre a quantidade de vezes que o Senhor tinha preparado ele, ainda em secreto. Sabe, às vezes você pode se achar incapaz. Às vezes você pode achar que as suas experiências são poucas. Mas eu quero falar para você, meu irmão, e declarar sobre a sua vida. Deus vai começar a trabalhar com você em experiências pequenas. E essas experiências pequenas vão te levar ao próximo nível. E quando você chegar no próximo nível, Deus vai te levar para o próximo nível. Porque ninguém pode parar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Você acha que o propósito que Deus tem para a sua vida é pequeno, meu irmão. Mas assim como Ele escolheu Davi, Ele também te chamou aqui essa noite. E está para falar para você: ei, eu tenho contigo coisas grandes. Ei, confia em mim, não para. Não é por uma palavra contrária, não é pelo espírito de ansiedade, de depressão que você vai parar. E quando Davi se levanta com espírito de intrepidez, fervoroso, cheio de fé, no verso 34 vai falar assim: mas Davi argumentou diante de Saul, quando o seu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava-o pela juba e feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso. Assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou, não eu, mas o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, que Yahvé está contigo. Você percebe, irmão? Eu quero que você note, o mesmo homem que achou que ele não era capaz, quando ele começa a contar os pequenos testemunhos que ele tinha vivido perto do grande desafio que ele estava para viver, ele já começa a olhar para Davi de uma maneira diferente. Aquele menino que até então foi rejeitado pelo teu irmão como não ia conseguir, pelo rei Saul que não ia conseguir, ele fala com tanta intrepidez, com tanta vontade das suas vitórias, ainda fala que quem vai dar a vitória a ele é o Senhor, não tem como. O rei olha para aquele menino e fala: tem uma coisa diferente nele, há algo diferente na vida dele. Esse espírito, essa vontade de vencer, essa fé que não está nele, mas está em Yahvé, o Senhor dos exércitos. Algo diferente tem nesse menino. A partir do momento que Davi se posicionou e começou a caminhar, a partir da palavra que ele tinha recebido, as coisas na vida de Davi começaram a mudar. E o mesmo homem que tentou parar Davi, começa agora a armar Davi. Ele começa agora: toma minha túnica, toma minha armadura, toma minha espada. E aquele homem que achou que não tinha condições de Davi vencer, agora começa a investir em Davi, e começa a entregar as suas próprias coisas, como armadura, turbante, aquelas coisas todas. Porém, Davi, quando começa a vestir aquilo tudo, era incapaz de se movimentar com aquela armadura, não tinha condição de levantar aquela espada. E ele toma uma decisão: olha, meu rei, eu estou todo embaraçado com isso, eu prefiro ir sem isso.
E o rei olha para ele, imagino eu, agora nós estamos lascados, sem armadura, sem espada, sem uma coraça, o que será de nós? Mas Saul já tinha experiência com Deus, sabia o que era o Espírito de Deus na vida de alguém. E Davi passa a mão no teu cajado e parte para o rio. Chegando lá, ele pega 2 pedras e começa a andar em direção ao seu grande desafio. Meu irmão, às vezes o gigante chega na nossa frente e nós olhamos para ele com olhos de medo, porque muitas das vezes nós tentamos enfrentar o nosso gigante com as nossas próprias forças, com o nosso próprio entendimento, e esquecemos que sobre a nossa cabeça há uma palavra, que nós somos mais que vencedor, que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo aquilo que nós desligarmos da terra será desligado no céu. Todas as palavras que Davi profetizou, que Davi declarou, era que o Senhor entregaria aquele gigante na mão dele. Em momento nenhum Davi fez uso da sua própria força ou falou que ele era capaz. A todo momento ele declarava que o Senhor daria a vitória ao povo de Israel. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem tentado enfrentar sozinho, mas eu quero falar para você: há poder no nome de Jesus, há poder para poder curar, há poder para libertar, há poder para restaurar. Não é no nosso próprio entendimento, não é na nossa própria força. Existe um nome que está sobre todo nome, e esse nome é Jesus. Eu quero pedir o ministério de louvor que venha subindo, assim dá a impressão que está acabando. E mais uma vez Davi começa a receber palavras contrárias. Quando ele chega diante de Golias, Golias começa a falar com ele: eu vou pegar o seu corpinho e vou dar para aves do céu comer, eu vou dar para as feras do campo. E Davi só escutando. Mas Davi não se deixava bater não, irmão. Davi, apesar de pequeno, um gigante de 2,90 m, Davi olhava para ele de igual para igual, porque no reino de Deus, meu irmão, é dessa maneira. Não importa se tem 2,90 m, se tem 5 metros, é pelo poder que há no nome de Jesus. E quando o gigante começa a retrucar com Davi, ele vai falar assim: contudo Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança, escudo, pontiaguda. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiastes. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos, e te farei e te deceparei a cabeça, e darei os seus corpos aos cadáveres do seu exército filisteu, as aves dos céus e animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu quero te convidar agora, nesse momento, a você ficar de pé. Existe uma coisa que quando o exército do Senhor marchava diante de uma batalha, a primeira coisa que eles faziam era colocar os levitas na frente, e eles iam louvando e adorando o Senhor. E eu vou falar para você: todos os inimigos de Israel caíam, e nessa noite não vai ser diferente. Eu não sei qual é o gigante da sua vida, o que tem tentado te parar, mas eu sei que o Espírito de Deus já se apossou da sua vida. O senhorio de Deus também está sobre a sua vida. Existe uma palavra sobre a sua vida, existe uma promessa sobre a sua vida. O inimigo está tentando falar que você é insolente, que você não vai ser capaz de chegar aonde Deus quer que você chegue.
ou aonde você pensa que Deus quer que você chegue, porque os planos do Senhor são muito mais altos do que os nossos, e para nós é difícil enxergar isso. Mas essa noite não vai ter gigante que vai parar de pé de você, porque essa noite você está cheio do Espírito Santo, você tem entendimento da palavra que está sobre a sua vida, você começa a entender que a unção derramada sobre a tua cabeça é para poder te dar espírito de coragem, intrepidez, que tudo que Deus tem para fazer com você é no poder do nome do Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus. Então agora nesse momento, enquanto você louva, eu quero que você, meu irmão, comece a declarar tudo aquilo que tem tentado te parar. Enquanto você louva, eu quero que você comece a declarar que gigantes cairão, que não vai ser uma palavra contrária que vai ser capaz de te parar. Em nome de Jesus, meu irmão. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já
você vai achar que o maior desafio que Davi enfrentou na vida dele foi derrotar esse gigante. E eu quero falar para você e declarar na sua vida. Eu não sei qual nível de fé você está vivendo. Eu sei que Deus está usando cada obstáculo que você tem vencido, pelo poder que há no nome de Jesus, para Ele poder te levar muito mais além do que você chegou hoje. A palavra de Deus vai falar que em todas as missões, Davi conquistava pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Isso no verso capítulo 18, no verso 14, no verso 16 vai falar: mas em toda Israel e Judá amava Davi, porque ele sabia conduzir o exército nas batalhas e trazia de volta. Eu quero falar sobre a sua vida agora, meu irmão. Na vida de Davi, Deus começou a romper o obstáculo com ele através de um leão e um urso. E Davi foi e superou aquele leão, e Davi superou o urso. Mais para frente, Davi se depara com um gigante, e não é um gigante que para Davi. Deus quer te levar para muitos outros níveis, mas você não pode parar a palavra que tem sobre a sua vida. É você quem declara aonde você quer chegar. Há poder e autoridade sobre a tua boca. Aquilo que você declara, os céus estão se movendo. No movimento espiritual tem se movido de acordo com o que você tem abrido a boca para declarar. Deus começou a trabalhar com Davi através de um urso e um leão, e logo em seguida chegou um gigante. Só que depois que Davi vence um gigante, um exército começa a perseguir Davi. Parece que os desafios não vão acabar, e Deus espera, meu filho. Eu estou te preparando para coisa muito maior, para coisa muito mais grande. Começou com um leão, começou com um urso, passou para um gigante. Daqui a pouco um exército inteiro perseguia Davi. Davi começa a governar um exército, ser o capitão do exército. Ele levava e trazia o exército. Porém, Saul começa a colocar um exército para perseguir Davi. E aquele mesmo homem que tinha um exército inteiro te procurando, te caçando, ele vence aquele exército. Deus entrega a vitória a ele, e ele passa a ser rei de Israel. Não há limite para o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu quero que você entenda que onde você quer chegar, onde você vai parar, define se você vai para o próximo passo ou não. Como se não bastasse, como rei de Israel, ele é conhecido como um dos reis mais justos de Israel. Depois disso, uma palavra é liberada sobre a vida de Davi. Ele trazia a linhagem do nosso Salvador Jesus Cristo. E eu quero te falar, meu irmão, o que você carrega é muito importante para você achar que pode ficar parado. O que você carrega sobre a sua vida não pode ficar parado no primeiro, no segundo, no terceiro obstáculo, porque você talvez está achando que é pela sua força, e não é pela sua força. É pela força do Senhor, é pelo poder que há no nome de Jesus. E nesse momento eu quero que você continue cantando, que Ele é aquele que traz escape, é Ele que faz de mulher fértil, é Ele quem transforma. Começa a declarar, meu irmão, começa a declarar nesse momento. Essa é uma verdade que você precisa entender, que não há limite para onde você quer chegar, porque o próximo nível, se você desistir, você não vai chegar. Mas se você falar, eu vou, o Senhor está garantindo a vitória na sua vida. Não há ninguém que possa te parar. Ninguém vai te limitar. Batista da Lagoinha, ninguém pode te limitar. Guarde essa palavra. Não é um urso, não é um leão, não é um gigante, não é um exército, mas
mas é o Senhor que está te garantindo a vitória. Começa a declarar. Você cantava, você começava a mentalizar e profetizar aquilo que tem tentado te parar. E eu sei que a partir de agora, aquilo que você achava que era para te destruir, que era para te parar, que era para te neutralizar, é só Deus querendo te levar para o próximo nível. Mas nesse momento agora, eu quero que você comece a declarar, diante de toda a adversidade, diante de toda a dificuldade, o nome do Senhor. Eu quero que você insira nessa batalha com autoridade. Quem é que vai te dar escape? Quem é que vai te dar livramento? Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos achegamos a Ti, Pai, agora nesse momento. Pai, nós Te clamamos, Pai, e falamos, Pai, que toda ação contrária, tudo aquilo que tem se levantado, Pai, é só o início de uma jornada cheia de vitórias, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, nós reconhecemos, nós tomamos posse, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você consegue repetir comigo? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pai, entra na batalha, Pai, entra, Pai. Não é pela minha força, mas sim pela sua força. Nós nos rendemos, Pai, nós nos curvamos diante do Seu senhorio, Pai. E nós proclamamos o próximo nível que o Senhor vai nos levar, o próximo obstáculo. Mas nós já decretamos, não há nada que pode parar um adorador. Não há nada que pode parar a Tua igreja. Não há nada. Há uma palavra sobre as nossas vidas. E nós declaramos que toda a muralha cairá, que todo inimigo será derrubado, que a vitória é nossa pelo poder que é no nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém.